Sejam bem-vindos então à nossa segunda semana aí do PET 6. E para você que ainda não é inscrito no canal e está chegando agora, dá aquela força pra gente, já se inscreve para não perder mais nenhuma semaninha daqui até o PET 8, que lembrando que será avaliativo, né? Então vem com a gente que essa matéria é sensacional. Simetria no plano cartesiano. Olha que magnífico! Quando a gente fala de simetria no plano cartesiano, a gente tem que ter ideia o nosso eixo x, que é o eixo das abscissas, e o nosso eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, a gente precisa saber o seguinte, basicamente. Se eu estou tratando de uma simetria, né? Ou seja, se eu quero fazer o reflexo desse desenho em relação ao eixo y, o que vai mudar? Se eu quero fazer em relação ao eixo das ordenadas, o que vai mudar para mim? Então, vem aqui para a gente marcar nesses pontos aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu tenho o ponto 2 e 1, certo? Um ponto qualquer. Em relação ao eixo x, que é o eixo das abscissas, a sua simetria será o ponto 2 e 1. Ou seja, note que o valor de x continua o mesmo, o que muda é o y. Entendi, foi nada. Digamos que eu tenho o ponto 2 e 1. Ignora esse desenho aqui por enquanto. Vou fazer aqui o ponto, ó. Lembrando, primeiro é o valor de x e segundo é o valor de y. O valor de x aqui vai ser 2. E o valor de y vai ser 1. Pronto. Fiz esse ponto P aqui. Em relação ao eixo x, se eu quisesse fazer uma simetria desse plano, ele ia ter os valores 2, mas ele já ia marcar bem aqui no menos 1 no y. Seria o meu pelinha. Ah, entendeu agora, né? Então, vamos pensar agora em relação esse ponto aqui, ó, 4 e 5 em relação ao eixo y. Vamos marcar ele aqui, tá? X e y sempre. 4 no x e 5 no y. Dá bem aqui, ó. Esse outro ponto eu vou chamar de M. Coloquei aqui de P, mas eu vou chamar de M. Em relação ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas, como que ficaria esse ponto aqui, né? Que acaba virando um retângulo. Ele seria menos 4 no x e 5 no y. Ou seja, só vai mudar o meu valor de x. O meu valor de y não muda. Vou colocar aqui, ó. Então, M', que a gente vai chamar para ser o eixo de simetria, certo? Aí, se você ainda tá na dúvida, presta atenção nessa imagem agora. Olha só. Tá vendo esse desenho aqui? Né? Esse triângulo? Em relação ao eixo Y, olha como é que fica a projeção desse desenho. Bacana, né? Ou seja, é como se fosse realmente o reflexo desse espelho. Agora, vamos ver esse desenho em relação ao nosso eixo X. Olha só, em relação ao eixo X, assim ficaria esse nosso desenho. Bacana, né? É só para vocês terem uma ideia mesmo de como seria essa simetria dentro dos eixos, tá? E vamos trabalhar agora as questões para não ficar mais nenhum tipo de dúvida. Vamos então para a nossa primeirinha questão aí. A nossa primeira questão fala o seguinte: no plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo é o segmento. Ele não fala aí qual que é o eixo de simetria para a gente comparar, né? Mas a gente vai analisar essa questão, vai ver que a gente vai fazer o simétrico dele em relação ao eixo Y, tá? Então, vamos aqui. Esse daqui é nosso segmento OD, tá? O nosso segmento OD, ele vai ter aí quais pontos? Ele tem, no D aqui, ele tem menos 5, ó. Considerei cada quadradinho desse como uma unidade. Então, ele tem menos 5 no X e ele tem 4
no Y. Se a gente quiser fazer o simétrico dele em relação ao eixo Y, então a gente vai ter que trabalhar nessa reta. Então, vamos lá. O que fala a nossa regra? Que para achar o simétrico de um ponto no eixo Y, o que muda é o x. Então, o menos 5 vai ficar o quê? 5. Mas o y não vai mudar. Então, o simétrico dele teria que ter essa dimensão, né? Esses pontos. Então, vamos aqui. Quem que é que teria o ponto 5 e 4? Já marquei aqui pra gente também, ó. Aqui a gente vai ter 4 do mesmo jeito no Y e a gente tem 5 no X. Então, o simétrico desse carinha aqui, OD, em relação ao eixo Y, né, a gente teria o OC. Vocês concordam? Será que a gente teria o simétrico dele em relação ao eixo X? Vamos ver. Se fosse em relação ao eixo X, o que não iria mudar? A gente teria aqui Y, né? Se é X, o X não muda. Então, o X continuaria menos 5. Mas o Y, ele seria quanto? Menos 4. Certo? Será que a gente tem esse ponto? Opa, aqui a gente tem menos 5 e menos 4. Aí a gente teria OA, né? Então, a gente teria aí essa dúvida, né? Em relação ao eixo X, a gente teria OA. Como ele não falou qual que era o eixo de simetria, você pode pensar que é o Y ou ao X. E as duas respostas têm. Então, o que eu aconselho a você? Escolhe uma, mas para mostrar se o professor que você está estudando, está se dedicando, coloca essa anotação aqui para ele, beleza? Tranquila, essa questão, moleza. Vamos para a nossa segunda questão agora. E a nossa questão 2, ela fala o seguinte. Considere um triângulo cujas coordenadas dos vértices são menos 1, 5, 3 e 4, 2 e menos 1. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo X. Represente os dois triângulos no plano cartesiano abaixo. Moleza, então. Vamos fazer aqui rapidinho, tá? Vamos pegar aqui os pontos que ele está falando, né? Então, ele está falando aqui pra gente o ponto menos 1 e 5, o ponto 3 e 4 e o ponto 2 e menos 1. Vamos marcar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano, então. Primeiro, o menos 1 e o 5. Menos 1 no X e menos 5 e 5 no Y. Então, esse ponto vai ficar bem aqui. Concorda? Menos 1 no X e 5 no Y. Estou marcando esse ponto. O segundo ponto é 3 e 4. 3 no X e 4 no Y. Então, ele vai ficar aqui. O nosso último ponto é 2 no X e menos 1 no Y. Isso, 2 aqui no X e menos 1 no Y. Então, ele vai ficar bem aqui. Agora, a gente vai ligar esses pontos para poder formar o nosso triângulo. Ligando esses dois carinhos aqui, ó. Vamos aqui. Agora, vamos ligar aqui o 2. Com esse outro carinho. Pronto, nasceu então o nosso triângulo. Agora a gente vai precisar fazer os pontos que são simétricos em relação ao eixo X. Vamos mudar esses pontos aqui e descobrir o outro triângulo, tá? Então, menos 1 e 5. No eixo X, esses pontos, o que muda?
O x permanece o mesmo, então o x continua sendo menos 1, o que vai mudar é o y, menos 5. É só trocar pelo oposto, né? O 3 permanece, o x vai ser menos 4. O 2 permanece e o y vai ser 1. Tudo certinho? Menos 1, 3 e 4, 2 e menos 1. Então, ficou certinho. Agora, a gente vai desenhar, então. Vamos desenhar aqui. Menos 1 e menos 5. Então, a gente tem um ponto aqui, ó. Menos 1 e menos 5. Vem aqui. E menos 5. Depois, a gente tem o quê? O ponto 3 e menos 4. 3 no x e menos 4 no y. Pronto. E agora a gente tem o ponto 2 no x, né? E 1 no y. 2 no x aqui. E 1 no y. Pronto. Agora é só a gente ligar e traçar o nosso novo triângulo, né? Vamos ver aqui. A gente vai ter que fazer aqui. A gente tem esse ponto. Então, a gente vai ter que fazer um traçado aqui, né? Ligando esse cara com esse carinha aqui. Não é fácil pensar de cabeça para baixo. Olha esse daqui, não, é esse ponto aqui. Os pontos têm que estar bem marcados. Isso. Agora a gente vai ter que ligar esse carinha com esse aqui. E este outro carinha com este aqui. Ufa! Conseguimos então fazer um eixo de simetria. Se a gente fosse colocar esse triângulo aqui no espelho, vamos ver se daria essa imagem só para confirmar. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas ficou certinho. Ótimo, então a gente finalizou mais uma questão e vamos para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão, ela dá 4 figuras, né, e fala o seguinte: considere os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Os 4 quadriláteros que admite a reta R como eixo de simetria são apenas... Pronto, então a gente tem aí nossas 4 figurinhas, né? E como a gente tem a opção de fazer elas contando os pontinhos, marcando aqui, né, quais são os pontos do plano cartesiano, mas eu acho que fica mais legal se a gente colocar o espelho e tentar. Vamos testar então? Olha só, a primeira figura, se você for olhar, dá certinho o eixo de simetria, né? Então a primeira figura, ela tem sim, a reta R ela corta, né? Ela faz sim o eixo de simetria, né? Tranquilo. Vamos ver o segundo. Sem dúvidas, esse negócio é fenomenal. Também tem um eixo de simetria. Olha a terceira. Também. E a quarta, será que tem? Olha como que seria o eixo de simetria da quarta. Então, para essa questãozinha, a gente vai ter como resposta o quadrilátero 1, 2 e 3. Gente, vocês pensam assim, na prova eu não vou ter espelho. Isso aqui só foi uma forma mais didática de mostrar para vocês, porque eu já sei que vocês vão saber contar quem é este ponto e poder fazer a sua simetria no outro lado, tá? Então, a gente tem quadrilátero 2, 1, 2 e 3. Aí seria a nossa letra D. Vamos então para a nossa quarta questão. A quarta questão, ela fala o seguinte: uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas RS, certo? Indicada na figura. E ainda que a distância entre as K
caçapas A e B seja igual à distância entre as caçapas B e C, considere agora um sistema de eixos simétricos posicionados de maneira a que o centro da caçapa P fique posicionado na origem do plano cartesiano e que, além disso, o centro da caçapa A fique localizado nos pontos -4 e 0 e da caçapa D nos pontos 4 e 5. Tá, e aí, o que você quer então? A distância em unidades de comprimento dos eixos cartesianos entre os centros das caçapas D e F, Então, vamos resolver essa questão, né? Já coloquei aqui as informações que ele deu, né? Falou que o B tem a origem 0, 0, o A é o ponto -4 e 0 e o D é o ponto 4 e 5, né? Se ele falou que nessa figura aqui, essa divisãozinha é toda simétrica, que o eixo Y é simétrico, então ele está falando que se aqui é -4 e 0, aqui vai ser o quê? 4 e 0. Certo? Se aqui é 4 e 5, então essa distância aqui vai ser o quê? Que vai ser -4 e 5, né? Mas o que ele quer? Ele quer saber a distância entre D e F. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é essa distância aqui? Que medida que eu estou fazendo aqui? Se a gente for comparar, a gente está medindo o valor no eixo X. E no eixo X, esse valor aqui ele é de 4. Correto? Da mesma forma aqui, o valor também é de 4. Ah, mas o ponto, ele é -4. Não importa, quando a gente está falando de distância, a gente está falando de módulo. Então, aqui, se eu tenho -4 dentro do módulo, né? Tudo que sai do módulo sai positivo, então é 4. Então, daqui para cá, 4 mais 4, 8. E a gente tem, então, aí como resposta a nossa letra C. Vamos, então, para a nossa quinta e última questão. A quinta questão, ela fala assim: para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada no plano cartesiano, conforme a figura a seguir. Nesse caso, a figura, né? Então, ele dá aí 4 opções e a gente vai ter que analisar elas. Tranquilo? Trazendo aqui as nossas figuras, vamos analisar letra por letra. Então, a letra A, ela fala o seguinte: N é simétrico da figura Q em relação ao eixo Y? Ora, se fosse quando a gente está falando do eixo Y, então N seria simétrico a Q aqui, né? Só que aqui eu tenho M, então a letra A, ela é falso. N é simétrico da figura M em relação ao eixo X? Não, ela é em relação ao eixo Y, né? Então, a letra B também é falso. M é simétrico da figura P em relação ao eixo X? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque olha aqui o M. Em relação ao eixo X, a gente está olhando para cá, né? Então, simétrico a ele, sim, é a figura P, né? Então, a gente tem aí o C como verdadeiro. E a F, que é simétrico a figura P em relação ao eixo Y. A gente tem uma relação aqui de simetria, mas o formato como o P tá, mostra que ele não é simétrico, apesar de elas estarem aqui, a relação entre o mesmo eixo dá certinho. Então, a gente tem a letra D aí como falsa também.
Prontinho, então a gente termina assim a nossa segunda semana, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, participem, tirem suas dúvidas, que é isso mesmo que a gente quer. E eu aguardo vocês para a nossa terceira semana e muito obrigada!